Você já sentiu que está falando outro idioma quando conversa com seus avós? Eram palavras que saíam naturalmente da boca deles, mas que para você soavam completamente estranhas, expressões de um tempo que simplesmente evaporou do vocabulário brasileiro. Neste vídeo você vai descobrir 35 expressões que quase desapareceram da língua falada no Brasil, mas que contam histórias fascinantes sobre nossos costumes e nossa cultura. Fique até o final, porque a última tradição que vou contar é incrível. Vosmecê. No passado, chamar alguém de você era uma grave falta de respeito. A forma correta era vosmecê, derivada de vossa mercê, usada como demonstração de cortesia e hierarquia social. No século XIX, encurtar essa expressão era impensável, e os mais velhos repreendiam duramente os jovens por fazê-lo. Com o tempo, a língua se simplificou, e nos anos 50, vosmecê já soava antiquado. Hoje sobrevive apenas em estudos linguísticos como vestígio de uma época em que as palavras refletiam as distâncias sociais. Sirigaita. Chamar uma mulher de sirigaita era uma das piores ofensas. A palavra implicava desprezo e julgamento moral, referindo-se a uma mulher considerada sem vergonha ou fora das normas de conduta feminina. Em cidades pequenas, podia arruinar a reputação de uma mulher e de sua família. As mães alertavam suas filhas para que não se comportassem assim. Com as mudanças sociais dos anos 60, a palavra caiu em desuso e hoje apenas evoca um tempo em que a vergonha era usada para controlar as mulheres. Enfiar o pé no jacá. Originalmente, jacá não se referia à fruta, mas a uma cesta de bambu ou cipó usada em animais de carga. Na época colonial, os tropeiros bêbados, ao tentar montar suas mulas, podiam enfiar o pé no jacá e passar vergonha. A expressão se deformou para jaca e mudou de sentido, passando a significar perder o controle ou exagerar na bebida ou na comida. Poucos conhecem hoje sua origem colonial, escaganifobético. Antigamente, usava-se para descrever algo ou alguém muito estranho, desajeitado ou fora do comum. Sua origem se perdeu, mas o som transmitia ridículo. Chamar alguém de escaganifobético era quase uma zombaria pública. Com o tempo, palavras mais simples como esquisito ou maluco a substituíram. Nos anos 80, já estava praticamente desaparecida, permanecendo apenas como curiosidade linguística. Meia tigela. Essa expressão tem origem trágica ligada à escravidão nas minas de ouro de Minas Gerais. Os escravizados precisavam preencher um buraco na parede com ouro para ganhar uma porção completa de comida. Se não conseguissem, recebiam apenas meia tigela como castigo. Quem falhava repetidamente era humilhado com esse apelido. Com o tempo, meia tigela passou a significar algo sem valor ou medíocre, embora sua raiz revele a crueldade do passado escravista. Outrossim significava além disso ou também, e era comum em documentos, cartas e na linguagem formal do século XIX e início do XX. Seu uso demonstrava educação e domínio da língua culta. Fazia parte da linguagem burocrática que separava os instruídos dos analfabetos. Com o modernismo dos anos 20 e a simplificação do português, caiu em desuso e hoje aparece apenas em textos jurídicos antigos, símbolo do excesso de formalismo. Lambisgoia. Era um insulto dirigido a mulheres fofoqueiras, intrometidas ou de mau gosto. Acusava a falta de classe e moral e nos bairros antigos podia arruinar a reputação de uma mulher. Também descrevia quem se vestia de forma exagerada ou chamativa. O termo misturava crítica social e estética. Com o tempo foi substituído por fofoqueira ou piriguete, e hoje soa como um insulto de novela antiga, reflexo do machismo de épocas passadas. Borocochô. Termo regional usado no interior do Brasil para descrever alguém triste, desanimado ou sem energia. Sua origem é incerta, talvez indígena ou africana, mas o som transmite abatimento. Era usado com carinho para demonstrar preocupação. Com a urbanização e a perda do vocabulário rural, foi desaparecendo. Hoje é uma raridade linguística que sobrevive apenas na memória dos mais velhos. Fazer nhenhenhenhem. Expressão de origem tupi usada para descrever crianças ou adultos que reclamam sem parar. Imitava o som irritante do choro, da queixa ou da birra. As crianças a usavam para insistir em algo que os pais negavam, os adultos, para reclamar constantemente da vida, do trabalho ou de qualquer coisa. Fazer nhenhenhenhem,
Significava ser insistente, nunca estar satisfeito. Era muito usada por mães brasileiras para repreender filhos mimados. Com o tempo, palavras como choramingar, reclamar ou fazer drama foram substituindo a expressão, e sua sonoridade se perdeu nas grandes cidades. Hoje, sobrevive timidamente em algumas regiões, como o eco da influência tupi no português brasileiro. Nas botas de Judas. Dizer que alguém vivia nas botas de Judas significava que estava em um lugar muito remoto ou inacessível. Variações incluem onde Judas perdeu as botas, onde o diabo perdeu as esporas ou cafundó do Judas. Relaciona-se à tradição cristã sobre Judas Iscariotes, que após trair Jesus, foi encontrado enforcado e descalço. Muitos tentaram encontrar suas botas pelas 30 moedas de prata sem sucesso. A expressão era usada para descrever fazendas isoladas e hoje é ouvida ocasionalmente, soando cada vez mais arcaica. Pensar na morte da bezerra. Significa estar distraído, com a cabeça nas nuvens, pensando em nada. Sua origem é rural, a morte de uma bezerra era tão comum que não merecia atenção séria. Os avós usavam a expressão para repreender os netos que ficavam olhando para o vazio por horas. Com a urbanização, perdeu relevância e foi substituída por expressões como viajar ou estar no mundo da lua. Atualmente é uma relíquia do vocabulário caipira brasileiro. Carráspana, palavra que descrevia um estado de embriaguez extrema. Alguém que pegava uma carraspana bebia tanto que mal conseguia ficar de pé. Imitava o estado cambaleante do bêbado e era muito usada em bares antigos, sobretudo entre homens. Tinha um tom de reprovação moral, mas também de compreensão sobre os excessos com álcool. Com o tempo, termos como porre, ressaca ou bebedeira a substituíram e hoje quase ninguém a usa, é considerada arcaica e fora de moda. Dantes. Era uma forma antiga de dizer antigamente, usada para se referir a tempos passados. Aparecia frequentemente em conversas de pessoas mais velhas que comparavam a vida atual com um passado idealizado. A comida tinha mais sabor, as pessoas mais respeito, a vida era difícil, mas honesta. A palavra carregava nostalgia, acompanhada de suspiros e olhares distantes, criando um vínculo imediato com um passado que não voltaria. Escritores brasileiros do século XIX a usavam abundantemente na literatura e em documentos oficiais. Com a modernização do português brasileiro, seu uso diminuiu. Nos anos 80 e 90 soava antiquada e hoje só aparece em textos históricos ou para imitar linguagem antiga. Macambúzio. Descrevia uma pessoa triste, pensativa e melancólica, cabisbaixa e silenciosa. Era uma palavra regional do Nordeste que se espalhou para outras regiões, usada para indicar tristeza profunda e silenciosa. Sua origem provavelmente vem de línguas africanas trazidas durante a escravidão. O som pesado da palavra transmitia a melancolia que descrevia. Em famílias antigas, perguntava-se por que alguém estava tão macambúzio, demonstrando preocupação sem ser invasiva. Com o tempo, palavras mais diretas como triste ou deprimido substituíram macambúzio, que hoje sobrevive principalmente no Nordeste e é cada vez menos usada pelos jovens. Amofinado. Termo nordestino que expressava aflição, preocupação profunda ou aborrecimento. Uma pessoa amofinada estava inquieta e perturbada, sem conseguir se acalmar, por problemas econômicos, familiares, doenças ou outras dificuldades. A palavra transmitia pela sonoridade a angústia interna e diferia da simples tristeza, implicando agitação mental constante. No sertão, dizia-se que alguém estava amofinado com dívidas ou com um filho doente, demonstrando empatia genuína. Com a urbanização e mudança do vocabulário, termos como estressado, preocupado ou ansioso foram substituindo amofinado, que hoje se limita a regiões específicas e é cada vez menos usado pelas novas gerações. Pau de comer, instrumento de tortura usado nos navios negreiros durante o tráfico de escravos. As pessoas capturadas na África frequentemente preferiam morrer antes de serem escravizadas e durante a travessia pelo Atlântico faziam greves de fome como última forma de resistência. Para obrigá-las a comer, foi criado o pau de comer, uma espécie de colher enorme que se introduzia na boca para forçar a alimentação, empurrando comida à força. Representava violência extrema e desumanização.
A expressão entrou no português brasileiro para se referir a situações extremamente violentas ou difíceis, dar com pau, apanhar feito pau de comer, embora hoje poucos conheçam sua origem. Patavinas significava absolutamente nada. Vem de Pádua, cidade italiana chamada Patavium, em latim, de onde era originário Tito Livio, cujo latim confuso gerava incompreensão. Daí surge a expressão não entender patavina, e com o tempo, patavinas passou a significar nada em qualquer contexto, não ganhar patavinas, não saber patavinas. Foi comum entre pessoas instruídas, mas com a simplificação da linguagem caiu em desuso e hoje praticamente ninguém a usa. Casa de telha vã. Construção colonial com telhado incompleto ou mal feito, com buracos ou telhas quebradas que não protegiam da chuva ou do sol. Era sinal de pobreza extrema no Brasil colonial e imperial. A expressão também se usava figurativamente para qualquer coisa mal feita, incompleta ou de baixa qualidade. Com a urbanização e melhorias nas construções, perdeu seu sentido prático e hoje está completamente esquecida. Alviçaras. Recompensa oferecida a quem encontrava algo perdido e devolvia ao dono. Palavra de origem árabe que chegou ao português durante as grandes navegações. Podia ser dinheiro, comida, favores ou outros bens. Era um sistema social importante para incentivar a honestidade e mostrar gratidão. Anunciava-se em jornais antigos para documentos, joias ou animais. Com o tempo caiu em desuso e hoje se diz simplesmente recompensa. Onde o diabo perdeu as botas. Expressão para designar um lugar muito remoto e inacessível, derivada de onde Judas perdeu as botas. Representava locais isolados como fazendas ou vilarejos esquecidos sem estradas ou acesso, ou figurativamente situações muito complicadas. Dizer a alguém, vá para onde o diabo perdeu as botas, era uma forma educada de dizer, vaza. Com a urbanização e melhoria do transporte, a expressão se tornou rara e antiquada, embora ainda apareça ocasionalmente. Broto. Gíria dos anos 50 e 60 para se referir a uma menina jovem e bonita. Evocava frescor e juventude, como um broto de planta. Era usada na época do rock and roll e da bossa nova, representando a renovação geracional e a beleza juvenil. Os jovens procuravam brotos em bailes, praças ou cinemas, com paquera inocente e respeitosa. Nos anos 70, outras gírias como gatinha ou gata substituíram broto, que desapareceu do uso cotidiano. Marcar touca. Era gíria do futebol que se espalhou para outros contextos. Significava perder, oportunidade, bobear, deixar passar chance boa. No futebol, jogador que marcava touca era aquele que perdia gol feito, deixava adversário passar livre. Era fracasso, falha indesculpável. A expressão migrou para a vida cotidiana, significando qualquer oportunidade desperdiçada por incompetência ou distração. Perdeu aquele emprego porque ficou marcando touca, não se preparou direito para a entrevista. Deixou a namorada escapar, ficou aí marcando touca enquanto o outro chegou junto. Era crítica pesada, indicava que a pessoa não estava prestando atenção. Nos anos 80 e 90, marcar touca era comum nas conversas, especialmente entre homens. Hoje praticamente desapareceu, substituída por vacilar, dar mole e bobear. Lanfranhudo. Pessoa carrancuda, mal-humorada, com cara fechada o tempo todo. Era a palavra específica para aquele sujeito sempre emburrado, rabugento, nunca satisfeito. Quando alguém acordava lanfranhudo, o dia inteiro seria difícil para quem estivesse por perto. A origem da palavra é obscura, possivelmente corruptela de algum termo regional. O som já transmitia o sentimento, pesado, carrancudo, desagradável. Lanfranhudo também podia significar feio, pessoa de aparência desagradável além do mau humor. Era ofensa dupla, atacando tanto o caráter quanto a aparência física. Nas conversas antigas, era comum dizer que fulano andava lanfranhudo ultimamente, precisava de bronca. Com o tempo, palavras mais simples como rabugento, mal-humorado, emburrado dominaram. Lanfranhudo desapareceu quase completamente do vocabulário brasileiro moderno. Convescote. Reunião social informal ao ar livre, espécie de piquenique elegante. A palavra vinha do francês e era usada por famílias de classe média e alta. Organizar convescote era demonstração de refinamento social e bom gosto. Famílias se reuniam em jardins, parques ou chácaras para convescote aos domingos. Levavam cestas com comidas finas, toalhas bordadas, louças delicadas.
Era momento de socialização importante, onde conversas aconteciam longe dos ambientes formais. Jovens aproveitavam convescotes para flertar discretamente sob vigilância dos pais. A palavra tinha charme particular, evocava elegância perdida. Com simplificação dos costumes sociais, convescote foi substituído por piquenique, churrasco, encontro. Hoje é completamente desconhecida, fantasma dos costumes sociais burgueses do passado. Borimbora, usada principalmente na região norte, especialmente no Amazonas. A pronúncia rápida e coloquial juntava todas as palavras numa só explosão sonora. Borimbora funcionava como convite urgente, intimação para sair imediatamente. Era a linguagem das ruas, dos mercados, dos barcos navegando pelos rios amazônicos. A contração extrema mostrava pressa, necessidade de movimento rápido. Pessoas de outras regiões ficavam completamente perdidas quando ouviam Borimbora pela primeira vez. Parecia palavra inventada, mas era simplesmente a aceleração natural da fala popular. Com padronização da língua através da televisão e educação formal, essas contrações regionais extremas foram desaparecendo. Hoje, Borimbora é praticamente extinta, lembrança curiosa da diversidade linguística brasileira. Geringonça. Designava objeto complicado, engenhoca improvisada, máquina esquisita que ninguém sabia bem como funcionava. Quando alguém criava solução improvisada para problema mecânico, chamavam aquilo de geringonça. Era misto de admiração pela criatividade e desconfiança sobre a eficácia. Geringonças eram comuns nas oficinas, fazendas, casas pobres, onde faltavam ferramentas adequadas. Brasileiro era mestre em criar geringonças para resolver problemas do dia a dia. Um arame aqui, uma madeira ali, um pedaço de lata, pronto. Geringonça funcionando. A palavra tinha carinho embutido, reconhecia a engenhosidade popular diante da escassez. Com industrialização e acesso a produtos manufaturados, necessidade de geringonças diminuiu. Hoje a palavra sobrevive timidamente, mais usada de forma pejorativa para criticar soluções mal feitas. Assonar. Verbo antigo significando assoviar, assobiar, produzir som agudo com a boca. Vinha do latim e era usado em literatura clássica portuguesa. Assonar também podia significar amotinar, juntar pessoas para causar confusão. Era palavra erudita, raramente usada em conversas cotidianas, mesmo quando ainda estava em uso. Aparecia principalmente em textos formais, poesias, documentos oficiais. O verbo tinha conjugação complicada que poucos dominavam completamente. Assunava, assunaste, assunamos, todas formas que soavam estranhas mesmo para falantes cultos. Com simplificação da língua, assunar desapareceu completamente. Foi substituído por assoviar, assobiar, palavras muito mais simples e diretas. Hoje é arcaísmo total, encontrado apenas em dicionários especializados e textos históricos antigos. Fuzuê. Palavra nordestina para barulho, confusão, alvoroço, balbúrdia generalizada. Quando tinha fuzuê na vizinhança, significava briga, gritaria, bagunça completa. A palavra tinha sonoridade onomatopaica, imitando o som da confusão que descrevia. Fazer fuzuê era causar problema, armar barraco, criar situação desconfortável. Nas feiras populares, rodas de samba, festas de rua, sempre tinha fuzuê em algum momento. Era parte da vida social, explosões de energia e emoção. Mães alertavam filhos para não fazer fuzuê na casa dos outros. A palavra carregava certa tolerância afetiva, era bagunça, mas não necessariamente maliciosa. Com urbanização e mudança no vocabulário, fuzuê foi perdendo espaço para palavras como confusão, bagunça, tumulto. Hoje sobrevive principalmente no Nordeste, cada vez mais rara. Trescalar. Era verbo erudito significando exalar cheiro forte, emitir odor intenso, perfumar ou feder poderosamente. Vinha do latim e era usado em literatura clássica. Flores trescalavam perfume pelos jardins, comida trescalava aroma pela casa inteira. Era linguagem elevada, poética, nunca usada em conversas cotidianas simples. Escritores brasileiros do século XIX adoravam trescalar em suas descrições floridas. O verbo tinha pompa excessiva característica da época. Conjugações como trescalava, trescalariam, trescalassem, soavam rebuscadas demais. Com o movimento modernista pregando simplicidade, trescalar foi abandonado. Hoje é completamente obsoleto, substituído por cheirar, exalar, perfumar.
Sobrevive apenas em textos literários antigos, como curiosidade linguística de outra era. Nevoa baixa, sol que racha. Camponeses observavam natureza constantemente para prever clima. Quando neblina ficava baixa pela manhã, significava que dia seria quente e ensolarado. Era conhecimento acumulado através de gerações de observação cuidadosa. Saber ler sinais da natureza era questão de sobrevivência nas roças. Plantio, colheita, viagens, tudo dependia de prever tempo corretamente. Nevoa baixa pela manhã indicava umidade na terra evaporando, sinal de calor forte chegando. Ditados assim passavam de pai para filho como sabedoria essencial. Com urbanização e meteorologia moderna, conhecimento popular foi se perdendo. Hoje, praticamente ninguém conhece esses ditados climáticos, substituídos por aplicativos de previsão do tempo. Pachorra. Paciência excessiva, calma extrema, às vezes até inércia irritante. Pessoa com pachorra fazia tudo devagar, sem pressa nenhuma, testando paciência alheia. Podia ser qualidade ou defeito dependendo da situação. Ter pachorra para ensinar criança era virtude. Ter pachorra demais no trabalho urgente era problema sério. A palavra também designava atrevimento, ousadia. Não acredito que ele teve pachorra de fazer isso, significava indignação com comportamento audacioso. Era palavra comum em todas as regiões, atravessando classes sociais. Com a aceleração da vida moderna, o conceito de pachorra foi perdendo sentido. Hoje, a sociedade valoriza rapidez, eficiência, produtividade acima de tudo e pachorra virou quase defeito imperdoável. Ósculo. Formal para beijo de amizade ou respeito. Vinha do latim e era usada apenas em contextos solenes, religiosos, literários. Dar ósculo era gesto cerimonioso, nada parecido com beijo afetuoso moderno. Na Igreja Católica Antiga, ósculo da paz era parte da missa solene. Em literatura clássica, personagens trocavam ósculos em demonstração de respeito mútuo. Era linguagem de outro mundo, distante da vida cotidiana real. Ninguém jamais falou, vou te dar um ósculo em conversa normal. A palavra existia apenas no reino da linguagem elevadíssima e artificial. Com simplificação da língua, ósculo desapareceu completamente. Hoje é curiosidade histórica, exemplo perfeito do formalismo excessivo que dominava português antigo. Conchinchina. Era lugar imaginário, remoto, distante, impossível de alcançar. Era a variação de onde Judas perdeu as botas, onde o diabo perdeu as esporas. Ir, para Conchinchina, significava sumir completamente, desaparecer do mapa. A palavra tinha origem real. Cochinchina era região no Vietnã durante colonização francesa. Para brasileiros, soava como lugar mítico, exótico, inalcançável. Mandar alguém para Conchinchina era a forma educada de dizer: vá embora, suma daqui, deixe-me em paz. Morar na Conchinchina descrevia isolamento geográfico extremo. Era expressão comum nas conversas antigas, especialmente em zonas rurais. Com melhoria dos transportes e comunicações, o conceito de lugar completamente remoto perdeu sentido. Hoje, Conchinchina desapareceu do vocabulário, substituída por expressões mais modernas. Supimpa. Gíria dos anos 70 e 80 significando muito bom, excelente, fantástico, bacana. Era época de otimismo, crescimento econômico, Brasil potência do futuro. Tudo que era legal era supimpa, palavra mágica da alegria brasileira. Festa supimpa, música supimpa, namorada supimpa, tudo era supimpa naqueles tempos. A origem da palavra é misteriosa, possivelmente vinda de alguma língua estrangeira ou simplesmente inventada. Tinha sonoridade alegre, contagiante, impossível dizer supimpa sem sorrir. Crianças, jovens, adultos, todos usavam supimpa constantemente. Era parte da identidade cultural brasileira daquelas décadas. Com chegada dos anos 90 e mudanças na cultura jovem, supimpa foi ficando antiquada. Hoje é considerada completamente cafona, usada apenas ironicamente ou com nostalgia. Arrancar o rabo do cavalo. Fazer esforço tremendo, sacrifício gigante para conseguir algo difícil. A expressão vinha do mundo equestre e militar brasileiro. Cavalos eram fundamentais para transporte, trabalho, guerra. Arrancar rabo de cavalo era tarefa praticamente impossível, exigia força sobre-humana. Portanto, a expressão passou a designar qualquer empreendimento que exigia dedicação extrema. Era comum dizer que fulano arrancou o rabo do cavalo para conseguir aquele emprego, terminar aquele projeto, conquistar aquela pessoa.
Transmitia admiração pelo esforço, reconhecimento da dificuldade superada. Com o desaparecimento dos cavalos da vida urbana brasileira, expressão perdeu conexão com realidade. Novas gerações não tinham mais referência equestre para entender metáfora. Hoje, praticamente ninguém usa, substituída por expressões mais modernas e diretas. Nas ruas de paralelepípedos do Brasil imperial, quando os navios britânicos vigiavam nossos portos e as pressões internacionais batiam às portas do palácio, nasceu uma expressão que definiria para sempre nossa alma nacional. Era o tempo das grandes contradições. Promulgávamos leis solenes que jamais pretendíamos cumprir, criávamos fachadas impecáveis enquanto a realidade seguia por outros caminhos. Aqueles tempos nos legaram palavras que ainda ecoam com uma verdade desconfortável, descrevendo aquela arte brasileira de navegar entre o formal e o real, entre o dever aparente e a prática cotidiana. Assim surgiu "para inglês ver", nossa herança linguística de hipocrisia elegante e sobrevivência diplomática. Qual dessas expressões você ainda ouve seus avós usando? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos para continuarmos descobrindo mais curiosidades sobre nossa língua e nossa história.